E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Já vou me desculpando aí, deixa eu me arrumar aqui. Já vou me desculpando aí com vocês, porque acabou que eu fiquei meio ruim aí nessa reta final de sexta-feira. E eu fiquei de gravar na quinta-feira, né? E aí não deu tempo de gravar na quinta, fui gravar na sexta, aí eu fiquei horrível por causa de problemas de saúde. E agora no sábado eu tava me recuperando e agora no finalzinho da noite eu tive força aí pra gravar essa aula pra vocês, tá? Então eu vou mandar com um certo atraso, mas saibam que como a gente teve aqueles dois horários na quarta-feira, né? Eu sei que teve muita gente aí que já adiantou. Até quem tava ainda na primeira questão, tava com muita dificuldade, essa pessoa aí pra mim já se esforçou o suficiente, já sei que vai tirar uma nota boa. Então, só para não ficar uma coisa sem resposta, né? Para vocês terem pelo menos o feedback se acertou ou não, eu vou postar essa aula daqui, tá? Vocês vão ver que ela tem uma pequena diferença com a revisão que eu passei no quadro. A gente vai ter aqui mais questões, né? Mas é porque ali na hora eu tirei, porque eu vi que não encaixava tanto assim na nossa prova. Então, só esses avisos iniciais aí, tá? Essa aula vai ser bem rapidinha, só vou passar as respostas e tal, explicar. Porque nesse final de semana ainda eu vou gravar aquela revisão zona super e acho que pra vocês eu nem gravei, né? É uma revisão zona teórica e tal, falando sobre tudo. Eu não gravei pra vocês porque não tinha como fazer um resumo da matéria de vocês, né? Era muita coisa. Então, é isso, tá? E aí bora pra nossa aula, né? Da gente resolvendo o que seria aí, só trocar pra vocês, do que seria a nossa revisão, tá? Deixa eu ver só se tá certo isso daqui, porque eu sempre confundo os botões. Não tá. Agora foi. Então, o que que acontece aqui na nossa aula de hoje, tá? A moléculazinha que eu passei para vocês aí, pesquisei uma fórmula genérica, né? Tanto é que eu nem perguntei o nome dela. E aí eu perguntei algumas coisas, tá? Dada a molécula abaixo, qual a fórmula molecular ali? Letra A, né? Toda vez, tá? Eu sei que esse conteúdo a gente passou ele mais ou menos ali na PGA, mas quando eu te perguntar a fórmula molecular, é como se eu estivesse te perguntando como escrever esta molécula. Igual eu te falo, como é que você fala água? Água, você vai lá, escreve o português água. Tranquilo. Mas você sabe também a fórmula dela, não é? Qual é a fórmula da água? H2O. Na orgânica, a gente tem as duas maneiras, né? Tem aqueles nomes extremamente difíceis que vão cair na prova, difíceis entre aspas, né? Etanol, butanol, esses nomes mais atípicos, mas também existem as fórmulas, tá? Você pode chamar de dois jeitos. Então, o que eu estou te perguntando aqui é como, por exemplo, do mesmo jeito que eu te perguntei a fórmula da água e você me falou H2O, eu estou te perguntando qual é a fórmula dessa molécula aqui. Porém, a gente tem um pequeno detalhe, né? O H2O ali, a gente desenha ele como? Oxigênio, hidrogênio aqui, beleza. Na orgânica a gente desenha diferente, né? Isso aqui eu já estou puxando conteúdo lá da PGA. Encontro de linhas é um carbono. Então, como é que eu faço para descobrir a quantidade de carbonos aqui? Eu vou pegar e contar aqui cada encontro de linhas. Então, aqui eu tenho um, aqui eu tenho. Pera aí. Aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro. Aqui a gente tem carbono? Não, né? A gente tem um nitrogênio. Aqui a gente tem outro carbono, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, aqui, 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 aqui. E a gente tem um carbono que ele não está sendo representado desse jeito que a gente está vendo, né? Que é pelo encontro de linhas. E cadê esse carbono? Tá bem aqui, ó. Então, qual é o nome desse jeito diferente de desenhar moléculas, né? Onde cada encontro de linhas é um carbono. Você pode chamar de fórmula de traços, fórmula do bastão, fórmula do zigue-zague, né? Porque a gente acaba desenhando tudo assim. Então, você pode chamar de diferentes maneiras, mas saibam que carbono tá aí. Você só não está vendo a letra C de carbono, mas ele tá lá.
Beleza, agora a gente achou a quantidade de carbonos. Quanto que a gente tem aqui, ó? Vou usar o marcador para a gente fazer esse trabalho aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carbonos, tá? E aí muita gente chegou nesse valor, estava correto lá na sala, tá? Então aqui a gente vai ter quantos carbonozinhos? A gente tem 14, tá? Então, a gente coloca o símbolo do elemento primeiro e aqui embaixo você coloca a quantidade de átomos desse elemento. Igual a gente escreve H2O. H2 por quê? Porque tem dois hidrogênios aqui, ó. Beleza? Dito isso, tem um outro problema na orgânica que é o seguinte, tá? E eu vou me estender bastante explicando isso daqui porque tem uma questão lá na frente que é a mesma coisa. O que que acontece? Se a gente desenhasse os hidrogênios ligados ao carbono, ia ficar uma coisa amedrontadora, tá? Ia virar um troço impossível de você bater o olho e falar, nossa, isso aqui é fácil. Essa fórmula de bastão é feita para você olhar para essa molécula, por mais que ela seja um pouco assustadora, né? A gente olha aqui e tal, ela é uma molécula grande. Ela não é tão assustadora assim, porque quando a gente começa a colocar os hidrogênios dela ali, ela vira uma coisa muito maior. Então essa fórmula de traços, fórmula de bastão, fórmula de zigue-zague, ela é feita para simplificar a representação de uma molécula. Como? Ao invés de eu colocar um monte de carbono, carbono, carbono e escrevendo símbolo por símbolo de carbono, eu coloco ali que ele é um encontro de linhas e fechou. Show. Porém, tem um outro problema também, tá? Por quê? Os hidrogênios, e aí eu vou ser bem enfático, e isso é importante, tá? Isso vai te ajudar a acertar questões da minha prova e do vestibular. Hidrogênio ligado a carbono você não desenha, mas ele tá lá. Mas você não desenha desse jeito aqui. Estão vendo aqui que no nitrogênio tem um hidrogênio logo embaixo dele? Por que que esse hidrogênio está mostrando? Porque ele não está ligado a um carbono. Aqui também, ó, H2. Aqui, ó, todos esses hidrogênios estão escritos. O símbolo dele está escrito. Mas quando esse hidrogênio está ligado a um carbono, você não desenha. E aí o seu trabalho agora é fazer o quê? Beleza. Se essa é a minha forma simplificada, os carbonos são encontro de linhas e os hidrogênios estão ocultos ligados aos carbonos. O que que eu faço agora? Eu tenho que dar um jeito de achar esses hidrogênios ocultos. Como? Primeiro postulado de Kekulé, o carbono é tetravalente, ele faz quatro ligações. O que que você vai fazer um por um aqui, ó? Esse carbono, a gente sabe que isso daqui é um carbono que é um encontro de linha, certo? Você vai contar um, dois, três, quatro. Quatro ligações que o carbono está fazendo. Ele só pode fazer quatro? Sim. Ou seja, ali ele já está fazendo as quatro ligações dele. Diferente desse carbono aqui do lado. Se a gente olhar para ele agora, quantas ligações a gente está vendo? Uma, duas. Cadê as quatro ligações dele? São duas ligações ocultas, tá? Você vai fazer com esse carbono aqui do lado. Esse carbono faz uma, duas, três. Cadê a quarta dele? Tá oculta também, é um hidrogênio. Seguindo, aqui faz uma, duas, três, quatro. Ele já faz as quatro, então não cabe hidrogênio ali. Um, dois, três. Quantas ligações faltam ali para ele ficar com quatro? Uma. E aí, galera, não importa a direção que você está fazendo essa ligação, tá? Aqui eu botei para o lado esse hidrogênio, né? Mas aqui, por exemplo, nesse carbono aqui de cima. Um, dois, duas ligações, certo? Tá faltando o quê? Tá faltando mais duas. Importa se eu colocar essa ligação para cá e essa bem aqui? Não, tá? O vestibular não vai te cobrar isso não, beleza? O que importa no final das contas é você saber quantos hidrogênios tem. Esse carbono daqui, um, dois, três, quatro, não cabe hidrogênio nele. Esse daqui, um, dois, três. Cadê a quarta ligação? Hidrogênio oculto. Esse aqui, um, dois, três, tem um também. Um, dois, três, também tem um. Vocês vão ver que isso daqui é bem de boa, tá? E nem é conteúdo que eu deveria estar cobrando nessa prova e vai cair mesmo assim. Então ele cabe um hidrogênio também. Não deveria no sentido assim.
Isso já foi passado, vocês sabem a resposta porque vocês já acertaram questões dessa na prova, mas eu vou passar de novo, né? Porque eu gosto de enfatizar coisas importantes em vestibular e vocês estão prestes a fazer o vestibular, tá? Inclusive, vou aproveitar esse momento aqui para divulgar lá o negócio da Gaut, beleza? Não sei se todo mundo quer fazer vestibular e tal, quer fazer Enem, mas eu postei lá no Classroom de vocês a inscrição para Gaut, né? Vou fazer um merchan agora. Postei a parada lá, né, da Gaut, que foi onde eu trabalhei antes de entrar no colégio, que é um pré-vestibular voluntário. Vocês não pagam, tá? Vocês só pagam um valor simbólico, se eu não me engano, tipo uns R$ 20, R$ 10, para se inscrever. Aí são duas etapas, é o vestibulinho e a entrevista. O vestibulinho é bem de boa, é só tipo para avaliar como que tá o conhecimento de vocês, o nível e tal. Mas obviamente é algo ali que vai distinguir, né? E como vocês estão no colégio objetivo, facilmente vocês vão tirar de letra esse vestibulinho aí, porque é bem de boa, é bem suave, tá? Eu já vi, já acompanhei. E tem também a parte da entrevista, né? Então, a parte da entrevista é mais da parte socioeconômica e tal, mas bem suave. Aí você pode optar por fazer online, que aí é no período da noite, que eu acho que vocês vão preferir, né? E tem à tarde, só que lá na Asa Sul, ou na Asa Norte, eu acho que eles trocaram de local, mas, ou não, nem me lembro, mas é presencial e em Brasília, né? Então é um pouquinho mais difícil aí, caso você queira. Geralmente começa umas 2 da tarde, eu acho, não sei, mas é à tarde. Eu trabalhei no noturno, né? Então não sei muitos horários. Então, pra quem quer, não perde essa oportunidade porque é muito bom, tá? A gente sempre aprova. A gente tem uma planilha assim gigante de alunos aprovados, então lá é muito bom. Tem muito professor famoso, inclusive aí. Nem sei se talvez aí vocês vão chegar a conhecer alguns deles, mas tem muito professor assim de destaque, que tem página famosa, que tem curso online, que saiu de lá. E é muito bom, né? Eu era lá da cadeira de Química, tem muito professor bom lá. Tem uma professora da UFRJ agora, que provavelmente vocês vão ficar com ela. Então, cara, não perde essa oportunidade. Talvez seja aí o último, já vou fazendo essa aqui inclusive, né, que não cabe hidrogênios ali. Talvez seja aí o seu último suspiro de esforço para estudar uma matéria que você não gosta, porque depois da faculdade você vai estudar o que você quer, né? Então se esforce nessa reta final aí. Agora, só para a gente finalizar, aqui o nosso hidrogênio, ele foi escrito o símbolo, né? Tem problema? Não, isso daqui é bom que a questão já facilitou para nós, né? Facilitando isso daqui para a gente, ótimo, melhor ainda, porque, né, fica mais fácil da gente contar esses hidrogênios. Então vamos contar aqui como é que ficaria cada um deles, né? Quantos hidrogênios a gente vai ter? Aqui eu tenho um. Nossa, esse aqui, pera aí, calma lá que essa cor aqui tá foda. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que que eu tenho dois? 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tá? Então a gente vai ter 19 hidrogênios ali para gente colocar agora na nossa contagem ali. Então C14H19. Beleza. O bom disso daqui, dessa forma de bastão, é o seguinte: carbono e hidrogênio são esses que você tem que se preocupar em fazer toda essa maracutaia aí, esse processo que às vezes é um pouco chato, mas tem que fazer, né? Passou disso daqui, carbono e hidrogênio, o resto tá na tua cara, né? Teve até alguém lá na sala, acho que foi a Sofia, que perguntou: e os nitrogênios? Como é que a gente faz para contar? Os nitrogênios não tem nenhum macete, porque é só o símbolo. Então aqui, N, N. Não faz. Não tem como esconder ele, tá? Então, os únicos elementos que você tem que fazer um esforço para achar é carbono e hidrogênio. O resto está na tua cara. Aqui eu tenho um nitrogênio, aqui eu tenho dois nitrogênios. Então, ali vai ficar N2. Quantos oxigênios a gente tem? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ficar O5 ali. Beleza?
Então, letra A seria basicamente isso daí. Outra coisa que ele pergunta ali pra gente, ó. Quais funções orgânicas estão presentes? E aí, função orgânica, galera, sinceramente, é prática, tá? E você saber os macetes que eu falei pra vocês naquela aula lá, tá? A maioria dos vestibulares sempre vai pegar uma substância que é muito parecida com a outra e vai ficar tentando te induzir ao erro. E aí você tem cetona e aldeído, éster e éter, amina, amida, ácido carboxílico, álcool, álcool, fenol. Então, você tem que estar ligado o que que é cada um, e isso aí é prática, né? E já adiantando para vocês aí que esse conteúdo que a gente está vendo desde a PGA é o conteúdo que mais cai no Enem, então por isso que eu estou dando o sangue para dar aula disso daqui. Então vamos lá. Em relação a essas funções orgânicas, no PES vocês vão ter auxílio do caderno, né? Então não vai ficar uma coisa meio impossível de fazer a prova. Mas saibam que, cara, saber isso daqui, saber identificar essas funções, te diferencia lá na frente, tá? Então tentem depois, né, dá um jeito ali de você identificar essas funções sem precisar do caderno, porque isso vai te diferenciar de alguém que vai passar no vestibular e de alguém que não vai passar no vestibular, porque essa matéria, ela é difícil por um motivo, né? Porque ela é cobrada no vestibular. Então, é isso aí, não tem pra onde correr. Então aqui a gente tem uma função que talvez aí a que vocês mais saibam, né? Que ela é a mais característica, que é de ácido carboxílico, né? Quando você tem um carbono que faz uma dupla com oxigênio e se liga a uma hidroxila aqui, tá? E isso daqui é um ácido carboxílico quando você tem uma carbonila ligada a uma hidroxila. Carbonila é isso aqui, carbono duplo com oxigênio, e hidroxila seria isso daqui, tá? Beleza, vindo aqui para o lado, e como é que eu faço para identificar a função orgânica, professor? Vamos lembrar lá. Lembra quando a gente estudou hidrocarbonetos? A palavra hidrocarbonetos era de carbono e hidrogênio. Os compostos que só têm carbono e hidrogênio são hidrocarbonetos. Se eu estou te perguntando a função orgânica dele, eu estou te perguntando o que, que tem de diferente de carbono e hidrogênio na sua molécula. E aí você vai olhar, obviamente, para esses lugares. Aqui eu tenho um nitrogênio no meio da minha molécula, não tenho? Bem aqui. Então, ele é alguma coisa diferente de carbono e hidrogênio. Porém, o que que ele é? E aí entra as funções nitrogenadas, porque tem nitrogênio. Então aqui vai ficar NH2. Porém, esse meu nitrogênio, ele está ligado a uma cadeia. Que cadeia é essa? A esse carbono aqui em cima, que continua fazendo ligações para os lados ali e forma a molécula, né? E ele está ligado aqui também a dois hidrogênios, certo? Isso que eu estou desenhando para vocês é o quê? E aí eu falei o macete lá na sala, né? Viu o nitrogênio sozinho, só desenhado o N sozinho ali, o que que você vai imaginar? Ou isso é uma amina, ou isso é uma amida. Isso que eu desenhei para vocês é uma amina. Beleza, professor, mas como é que eu vou saber a diferença de uma amina e uma amida? A amina, você também tem o seu nitrogênio aqui, tá? Mas você tem uma diferença. Esse seu nitrogênio, ele está ligado a um carbono que faz dupla com oxigênio. Então, quando você vê isso aqui, ó, nitrogênio ligado a um carbono que faz dupla ligação com oxigênio, isso já não é mais uma amina, isso é uma amida. E essas duas são as que mais são confundidas no vestibular, então saibam diferenciar isso daqui, tá? Isso e uma outra que tem aqui pro lado também, ó. Subindo ali para cima, o que que a gente tem? Nada, né? Isso aqui é um anel aromático. A gente tem duplas alternadas, mas isso não é uma função orgânica, tá? Então, eu só estou destacando ali para vocês saberem o nome daquele troço ali em cima também. Aqui para o lado, a gente tem um carbono que faz uma dupla com oxigênio. Deixa eu desenhar aqui para o lado. Carbono que faz uma dupla com oxigênio, né? Estou desenhando isso daqui, ó. Tá? Então, peraí que eu não achei a borracha. O que que a gente tem pro lado aqui desse carbono, na direita? A gente tem um oxigênio, né? Que está bem na nossa cara, esse oxigênio ali. E do lado desse oxigênio, o que que a gente tem? Um CH3. Então a gente tem um carbono e esse carbono faz três ligações com hidrogênio. O que que a gente consegue perceber aqui?
eu tenho um oxigênio, né? Então, esse daqui vai entrar lá nas funções oxigenadas. E aí vocês têm que tomar cuidado com o seguinte: quando vocês verem um carbono, tá? E ele está no meio da sua cadeia, então para cá tem carbono e para cá tem carbono, você vai ficar na dúvida de duas funções orgânicas, tá? Quando o seu oxigênio estiver no meio, tá? Entre dois carbonos aqui. Por quê? Isso que eu estou desenhando para vocês é um éter. E isso que eu desenhei aqui em cima para vocês, ó, é um éster. Qual é a diferença desses dois? A diferença é que o de cima tem um carbono que faz uma dupla com um oxigênio e esse carbono está ligado diretamente a esse oxigênio que divide a sua cadeia em duas, ou seja, está entre dois carbonos. Esse aqui embaixo é só um oxigênio que está entre dois carbonos e acabou. É isso, isso é um éter, tá? Então, saibam diferenciar isso daqui, beleza? Nem dando mais papo de prova, de pé, estou falando de vestibular mesmo. Isso aqui são as pegadinhas mais recorrentes. Você confunde éster e éter, amida e amina. Suave? Então, essas são as suas funções que você vai escrever lá na sua resposta da provinha. Amina, ácido carboxílico, né? Que eu até esqueci de escrever o nome dele aqui. Mas aqui é ácido carboxílico, tá? E aqui é um éter ou é um éster? Aqui é um éster, né? Então, beleza. Quantos isômeros ópticos existem, tá? E aí eu dei o papo para vocês lá em sala de aula, que era o seguinte. Para você ter isomeria óptica, e aí eu enfatizei e volto a enfatizar essa minha fala. Isomeria óptica, o que cai no vestibular é você saber quantos isômeros ópticos tem ou perguntar se existe. Mas se existe isômero óptico, você precisa de uma condição apenas, que é um carbono quiral. O que é um carbono quiral? É aquele que faz quatro ligações diferentes, tá? Então, o que acontece? O que você vai ter que fazer aqui? Ver se tem carbono quiral. Mas eu estou te perguntando quantos, né? E aí vem o seguinte, ó. Um carbono quiral, ele gera dois isômeros ópticos, tá? A gente tem até uma fórmula para isso, que é 2 elevado a x. O que é x? X é o número de carbonos quirais. Então, para você saber o número de isômeros ópticos, basta você fazer 2 elevado ao número de carbonos quirais que você chega na resposta. Então, seguinte, como que a gente vai avaliar isso daqui? Carbono quiral é um carbono que faz quatro ligações simples, ou seja, é um carbono saturado, e essas quatro ligações são diferentes entre si. Vamos analisar aqui, ó. Esse primeiro carbono pode ser quiral? Não. Por quê? Ele não faz quatro ligações simples, ele faz duas simples e uma dupla. Descartei ele. Esse carbono aqui do lado, ó, quantas ligações ele está fazendo? Quatro ligações simples, suave. Mas olha aqui, ó, ele tem dois hidrogênios ligados a ele. E isso é um problema. Por que isso é um problema? Porque são dois ligantes iguais, então ele não pode ser um carbono quiral. Esse carbono de cá, ele pode ser quiral? Vamos lá. Ele faz quatro ligações simples? Faz, então ele atende esse meu requisito. Mas essas quatro ligações são diferentes entre si? Vamos ver. Aqui, olhando para a direita. Isso tudo que está para a direita seria o ligante dele, tá? Então, tudo que está para cá é o ligante desse carbono. Suave. Aqui para cima, qual é o ligante que ele tem? O próprio hidrogênio. Para baixo, qual é o ligante que ele tem aqui? Para baixo, o ligante que ele tem é a amina. E para a esquerda? Para a esquerda é esse grupo aqui que tem o ácido carboxílico. Pergunto para vocês, se a gente colocar um espelho aqui, espera lá, se a gente colocar um espelho dividindo bem aqui, ó, o lado direito é igual ao lado esquerdo? Não, são coisas completamente diferentes, né?
E se eu fazer outro ainda aqui, ó, traçar um espelho agora na horizontal? O que está em cima é igual ao que está embaixo do ligante desse carbono? Também não. Ou seja, são 4 ligantes diferentes. Suave? Indo agora para esse carbono aqui do lado. O que, que a gente tem? Ele faz uma dupla, certo? Bem aqui. Então, ele já é excluído do nosso fator de carbono quiral, tá? Então, o nosso carbono quiral até agora é esse daqui. Geralmente, a gente coloca um asterisco, tá? Para simbolizar que ele é um carbono quiral. Aqui, a gente não tem carbono, é o nitrogênio. Vamos para esse carbono de cá agora. Ó. Ele faz 4 ligações simples? Faz. Suave. Mas, essas 4 ligações são diferentes entre si? Vamos ver. Aqui para baixo, ele faz uma ligaçãozinha. Espera aí, deixa eu trocar a cor. Aqui para baixo ele faz uma ligação que tem todo esse grupo que tem o éster, né? Para cima, ele tem... Espera aí que vai desandar tudo agora. Aí. Aqui para cima, ele tem todo esse grupo que a gente chama de fenil, tá? Que é um carbono que está ligado a uma cadeia aromática. Esse que está para cima e esse que está para a direita são iguais? Não, né? São coisas completamente diferentes. Aqui a gente também tem o hidrogênio, que também conta como um dos meus 4 ligantes. Beleza. E por fim a gente tem aqui para a esquerda. Ó. Pergunto para vocês, essa ligação que está aqui para baixo, o hidrogênio, tudo que está aqui para cima e tudo que está para a esquerda, são iguais? Não, então esse meu carbono é quiral, tá? Então, a gente sabe o seguinte. Falta os outros, né? Mas os outros aqui vocês provavelmente já pegaram o segredo, né? Aqui, esse carbono faz dupla, então ele não pode ser quiral. Logo, a gente já exclui ele da possibilidade ali. Esse carbono que está aqui, ó, ele faz 3 ligações com 3 hidrogênios, 3 ligantes iguais, também não pode ser. Esse carbono aqui em cima, o que, que acontece? Ele faz 2 ligações com hidrogênio, então ele também não pode ser quiral. Esse carbono aqui em cima faz uma dupla. Esse carbono aqui faz dupla, 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 dupla. Carbono quiral pode ter dupla ligação ou tripla ligação? Não, tá? Então ele só pode fazer ligação simples. Então todo mundo que está aqui não pode ser quiral, tá? Então a gente sabe que a gente tem apenas ali 2 carbonos quirais. Um carbono quiral gera 2 isômeros ópticos, né? Se eu tenho 2 carbonos quirais, eu vou fazer o dobro de isômeros ópticos, que é o 4. Então vai ficar 4 isômeros ópticos. Ou você poderia simplesmente utilizar a fórmula 2 elevado ao número de carbonos quirais, que é 2, é igual a 4, tá? Acho que essa aula vai passar um pouquinho do tempo aí. Desenhe o isômero da propanona. Qual tipo de isomeria plana? Seguinte, galera. Esse tipo de questão é clássica de vestibular também, que é pedir para você desenhar um isômero de uma molécula. O que é um isômero? Antes de tudo, isômero é mesma fórmula molecular, certo? Ou seja, jogo aqui para vocês uma molécula de água, H2O. H2O, qual é o nome disso daqui? Água. E se chegar outra pessoa e falar, não, H2O não é água, não, H2O é, sei lá, é combustível, é a fórmula do combustível. Tá certo? Não, ele está errado. Porém, na orgânica, tem tanta molécula, tem tanto jeito diferente de você formar uma molécula, que acaba que você tem compostos que têm mesma fórmula molecular, ou seja, eu vou desenhar a propanona aqui. Como é que vai ficar a propanona? Propanona, certo? Propanona. Prop é o quê? Prop vem de 3 carbonos. Então aqui eu sei que ela tem 3 carbonos. Propan, esse an significa que esses 3 carbonos estão ligados por ligação simples. Então já desenho eles aqui, ó. E nona, ona na verdade, né? O que é ona? Quando terminar em ona, eu estou falando de uma cetona. E o que é uma cetona? É quando você tem um carbono, tá?
fazendo uma dupla com oxigênio. Mas essa dupla só pode vir no carbono que não está na ponta, tá? Isso é uma cetona, certo? E isso daqui de baixo é um aldeído. Qual é a diferença entre esses dois? Essa dupla ligação ali, né? Em cima, a dupla ligação está onde? Nesse carbono do meio. E aqui, no carbono da ponta. Então, quando essa dupla ligação vem no carbono da ponta, você tem um aldeído. Quando ele vem no meio, tem uma cetona. Dito isso, tá? A gente tem que terminar de montar a nossa molécula. Então, o fato de ser uma cetona, essa dupla ligação vai vir aqui, né? Igual a gente desenhou ali. Beleza. Tá faltando mais alguma coisa? Sim, né? Eu desenhei a minha molécula inteira? Não. Por quê? Eu só desenhei os carbonos e oxigênios. Está faltando quem? Os hidrogênios. Esse carbono já está fazendo quantas ligações aqui, ó? Uma, né? Então falta três. E esse carbono aqui do outro lado? Também, né? Então, três ligações com três hidrogênios aqui. E esse carbono, cabe um hidrogênio nele? Não, porque ele já faz uma, duas, três, quatro ligações. Então ele já está de boa, tá? Então, isso é a nossa propanona. E eu quero saber se existe algum outro composto que tenha, tenha mesma fórmula molecular. Qual é a fórmula molecular dessa minha substância aqui? É C3, porque tem três carbonos. Quantos hidrogênios a gente tem? 6. Quantos oxigênios a gente tem? 1. Dá para eu desenhar uma molécula que tenha 3 carbonos, 6 hidrogênios e um oxigênio? Aí você vai tentar fazer isso, tá? Aí você vai colocar uma dupla, aí você vai colocar uma tripla, você vai dar o seu jeito de achar esse composto, tá? Como? Você vai testando isso, obviamente, tá? Então, se a gente colocar aqui esse oxigênio na ponta, né? E colocar um hidrogênio, eu não estou mais desenhando a mesma coisa, né? Eu já mudei. Aquela ligação não existe mais, troquei, estou desenhando outra molécula. Mas eu tenho que ver se ela é isômero. E o que é isômero? Ter mesma quantidade de átomos, ter mesma fórmula molecular. Então aqui eu tenho 3 carbonos, mas quantos hidrogênios a gente tem? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deu certo? Não. Então beleza. Então eu sei o seguinte, se eu colocar esse oxigênio para cá, vai dar errado. Vamos agora testar outras coisas aqui também. Vamos colocar uma dupla, né? Na verdade, nem dá para colocar uma dupla ali, né? Se a gente colocar uma dupla aqui, ó. Não, na verdade dá. Vamos colocar uma dupla ali, carbono e um OH agora, né? Como é que vai ficar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cheguei em um isômero? Cheguei, tá? Então aqui vai ficar H6O. Mas qual é a diferença entre eles aí? O que tem de diferente ali? Ah, o que tem de diferente é isso é um aldeído, né? Ou isso é uma cetona, porque eu tenho uma dupla ali. E o que é isso aqui? OH ligado a um carbono. O que é isso? Isso é um álcool. Ou seja, eu desenhei um isômero e a função orgânica entre eles é diferente. O que isso daqui vai dar? Isso daqui vai me ocasionar uma isomeria de função, que é a mais fácil de vocês lembrar. Se você tem isômeros e eles têm funções diferentes, é isomeria de função, tá? Uma coisa, né, que vocês podem fazer é chegar em respostas diferentes. Como, por exemplo, beleza, e se eu só trocar o local dessa dupla ligação ali, como é que vai ficar? Olhando para cá agora, tá? Propanona. Que isso? Aí, olhando essa molécula, eu quero achar o isômero dela sem ser essa daqui. Essa é um dos meus isômeros possíveis, né? Para vocês verem como a química orgânica é muito foda e dá para você achar várias respostas aí. Troquei o lugar da dupla. Antes ela estava ali, agora eu coloquei ela de cá. Beleza. 3 carbonos. Quantos hidrogênios a gente tem? 1, 2,
3. E isso aqui, quanto que a gente vai ter aqui? 1, 2. E quantos hidrogênios a gente vai ter aqui? Somente um, né? Para completar as 4 ligações do carbono. Beleza? Quantos hidrogênios a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, achei outro isômero. Então, C3H6O, eu já montei 3 estruturas diferentes com a mesma quantidade de átomos. Nesse caso, qual é o tipo de isomeria aqui? Eu mudei a posição da minha dupla ligação, correto? Mas, isso daqui é uma cetona? Não, né? Isso daqui não é uma cetona. Cetona é quando você tem a dupla no carbono que não está na ponta. A dupla ligação aqui está no carbono da ponta. Então, isso é um aldeído. Aldeído. Então, é uma isomeria de quê? Isomeria de função. E a gente poderia ficar aqui a noite toda fazendo vários isômeros dessa mesma estrutura, porque é possível. Simplesmente é possível e você pode ficar montando aí. Então, se chegar uma questão da prova lá para você comparar moléculas, a primeira coisa que você tem que fazer é: elas são isômeros? E o que é você saber se elas são isômeros? Elas têm a mesma quantidade de átomos de verdade? Se não tiver, você marca um falso. Se tiver, aí você vai ver o tipo de isomeria. Aí já é outra parte da questão, tá? Aqui, a molécula butan-2-ol tem isomeria óptica? E aí? Essa molécula butan-2-ol tem isomeria óptica ou não? Se a gente colocar aqui para desenhar, como é que ficaria essa nossa estrutura? Ó? But, o que é but? 4 carbonos. Então eu vou desenhar aqui, ó. 1, 2, 3, 4 carbonos. Ou então você pode fazer pela fórmula de bastão aqui também, tá? Sempre lembrando que cada encontro de linhas é um carbonozinho. Então eles estão aqui, aqui, aqui e aqui. Suave. É o quê? Só faz ligação simples entre eles. Então até agora tá de boa ali. Esse 2 aqui tá falando o seguinte: no meu carbono 2 tem alguma coisa, né? Nesse meu carbono 2 aí vai existir alguma coisa lá, certo? O que? O sufixo ol é de que mesmo? É de álcool. Etanol, álcool, etanol, né? Metanol, butanol, pentanol, hexanol, por aí vai. Terminou em ol é álcool, né? Então, o que está me dizendo? No carbono 2, eu tenho a função orgânica álcool. E o que é a função orgânica álcool? Uma hidroxila ligada a um carbono saturado, um carbono que só faz ligação simples. Então, aqui você vai contar um carbono, 2. No meu carbono 2 eu coloco a hidroxila, tá? Porque é o álcool ali. Beleza. Tem isomeria óptica aqui? Vamos ver. Esse meu carbono, ele faz quantas ligações que eu estou enxergando, né? 1, 2, 3. Cadê a quarta dele? É um hidrogênio. Esse carbono daqui, quantas ligações ele está fazendo que eu estou vendo? Uma. Então está faltando mais 3. Esse carbono de cá, quantas ligações ele está fazendo? Uma, 2. Então está faltando mais 2. Esse carbono de cá faz 3, tá? Carbono terminal, carbono que está na ponta, sempre faz 3 ligações com hidrogênio. Esses meus carbonos da ponta aqui, ó. 1, 2, ou da ponta, na verdade, né? Eles têm só ligação simples? Tem. Os 4 ligantes deles são diferentes? Não. Por quê? Aqui eu tenho 3 hidrogênios, 3 hidrogênios. Então não pode ser. E esse meu carbono de cá? Ele também só faz ligação simples, mas ele tem 2 ligantes iguais, que são 2 hidrogênios. Então também não pode ser quiral. E esse carbono aqui, ó. Espera aí que eu vou botar uma cor massa para destacar ele aqui. Ele só faz ligação simples? Sim. Que ligações a gente está vendo ali? Eu estou vendo uma ligação para cá, que tem um carbono, uma ligação metil. Eu estou vendo uma ligação com um hidrogênio.
eu estou vendo uma ligação com OH e eu estou vendo uma ligação com tudo que está ali para a esquerda. Pergunto para vocês, esses quatro grupos de átomos ou esses quatro ligantes são iguais entre si? Não. Aqui eu tenho esse grupo, aqui eu tenho um hidrogênio, aqui eu tenho um OH e para cá eu tenho dois carbonos. Todos eles são diferentes entre si. Então você pode ter isomeria óptica aqui? Sim. Por quê? Porque você tem PQ, escrever no internetês, né? PQVC tem carbono quiral. Você sempre vai ver se tem carbono quiral para responder uma questão que está te perguntando. Tem isomeria óptica? Sim. Se perguntar de isomeria óptica, a primeira coisa que você vai ver é procurar o carbono quiral. Sempre, sempre, não só na minha prova, na vida, no concurso, no vestibular, no que você inventar de fazer aí, é só seguir esse procedimento, tá? Na nossa questão 4, mesma coisa da 1, como lá eu já, né, peguei metade da aula só para explicar a 1, a gente vai só replicar aqui, né? Então, se você conseguiu entender a 1, pausa esse vídeo, tenta fazer essa 4 aí no seu caderno sozinho para você ver se realmente entendeu. Se não entender, você vê essa parte aqui também, tá? Se entendeu, pode pular, acertou aí, fé em Deus, amém, é isso aí. Então, na quarta, qual a fórmula molecular? Mesma pergunta, né? H2O, água. Então eu estou te perguntando, qual é a fórmula dessa molécula? Qual é a fórmula da água? H2O. Qual é a fórmula dessa molécula aqui? Você vai contar os carbonos e aí você vai montar aquele esqueminha lá, né? Encontro de linhas, você tem carbonos. Aqui a gente tem carbono? Não, é um nitrogênio, né? E aqui temos um carbono. E aqui temos um carbono. Suave? Beleza até agora. Mas quantos carbonos a gente contou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu vou escrever aqui C8 para mostrar 8 átomos de carbono, tá? E sempre tem que vir desse jeito aqui, tá? Sempre vai vir esse númerozinho embaixo. Se você me escrever lá na prova C8 assim, tá errado. Isso aqui é outra fita. Se você me escrever assim, também tá errado. Isso aqui é outro rolê, não é o que a gente está aprendendo. É isso aqui, tá? Pequenininho e embaixo. Beleza, mas lá na fórmula da água você não escreve H2O, só lembrar disso daqui, né? Esse 2 aqui ele vem embaixo. Precisamos contar agora o que? Os hidrogênios, tá? Sempre procura carbono e depois os hidrogênios logo em seguida. Como é que você faz? Você vai contar as ligações. Esse carbono aqui faz uma, duas, três, quatro, então ele não tem hidrogênio. Esse aqui, uma, duas, três, cabe um aqui. Aqui em cima, um, dois, três, cabe mais um. Aqui, um, dois, três, quatro, não cabe nada ali, né? Senão ele vai fazer 5 ligações, quase que eu fiz ali. Um, dois, três, cabe um. Um, dois, três, cabe mais um para ficar com 4. Esse carbono de cá, um, dois, três, 4, não cabe nada. E esse daqui só faz uma ligação. Ou seja, quantas ligações ele pode fazer ali? 3. Um, 2, 3. Certo? O que é que a gente vai fazer agora? Vamos contar essas quantidades de nitrogênio. Ah, professor, mas esse nitrogênio aqui, a gente conta ele também? Óbvio. Qual é a grande diferença ali desse hidrogênio? Lembra? Esses hidrogênios que a gente acabou de achar, né? Entre aspas, achar. O que que eles são? Por que que eles estão desse jeito aqui? Porque hidrogênio ligado a carbono a gente esconde. Hidrogênio ligado a qualquer outra coisa, a gente não esconde. Por isso que esse hidrogênio aqui, ó, ele tá à mostra, ele não tá escondido, porque ele não tá ligado a um carbono, ele tá ligado a um oxigênio. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nossa fórmulazinha ali embaixo vai ficar o quê? H9. Esses dois, igual eu falei lá na primeira questão, são os mais difíceis de você procurar. Por quê? Porque eles estão ocultos. O restante é só você bater o olho e contar. Qual é o símbolo do oxigênio? O. Então eu tenho dois O. Um, dois. Então vai ficar O2.
E aqui eu tenho um nitrogênio, então vai ficar NO2, certo? Beleza, mas expliquei isso aí para vocês lá na PGA, só para a gente relembrar aqui. Suave, professor, mas qual é a ordem? Eu coloco H9CO8O2N, tem alguma ordem para isso aí? Tem. Primeiro você escreve o carbono, depois o hidrogênio e a partir de agora, ordem alfabética, tá? Por isso que eu tô colocando o N antes do O ali. Suave? Então é isso. Bem de boa, né? Se você acertou aí, meus parabéns, você vai gabaritar a prova. Se não acertou, volta a ler um pouquinho, espera a revisão teórica, dependendo aí do estado da coisa, mas rever aí para você ver, né? Dá uma lida de novo aí no conteúdo, que eu tenho certeza que você vai aprender, tá? B. Quais funções orgânicas estão presentes? Então, vamos lá. Para você achar a função orgânica, o que que você faz mesmo? Você vai procurar qualquer coisa que é diferente de carbono e hidrogênio, né? O que que a gente tem de diferente aí? A gente tem isso, e a gente tem isso, e a gente também tem isso, né? Ou seja, eu vou ver o que que é essas coisas. Aqui eu tenho um OH ligado a carbonos. Isso é um álcool, né? Não. E aí, mais uma pegadinha da vida, do vestibular, do concurso que você for fazer, que é álcool, você tem uma definição para ele. Álcool, você vai ter um OH ligado a um carbono saturado. Martele isso na sua cabeça aí, principalmente se for fazer o Enem, porque isso daqui cai muito lá. Carbono saturado é um carbono que só faz ligação simples, tá? Então aqui ele pode estar ligado a uma porrada de coisa, mas tudo tem que ser ligação simples, né? Se não tiver ligação simples, está errado. Suave? Não é um álcool. Aí vira outra coisa. O que que a gente tem aqui? A gente tem um OH ligado a um carbono que está fazendo dupla. Não é um álcool. Mas a gente tem um OH que ele está ligado a esse negócio aqui, que a gente chama de quê mesmo? Cadeia aromática. O que que é uma cadeia aromática? É quando você tem aqui duplas alternadas em um ciclo, tá? Aqui, uma dupla, uma simples. Uma dupla, uma simples. Uma dupla e uma simples. Duplas alternadas. Você vai pegar uma dupla simples, dupla simples, dupla simples. Se você tem isso daqui, cadeia aromática. E é o que a gente tem, ó. Dupla simples, dupla, simples, dupla, simples, cadeia aromática. E quando você tem uma cadeia aromática ligada a esse OH, você não tem mais um álcool, você tem um fenol, que é uma cadeia aromática, tá? Ligado a esse grupo OH. Lembrando, né? Pode ser que na prova essa cadeia aromática venha desenhada de outro jeito. Porque como é que a gente desenha cadeia aromática? A gente coloca dupla simples, mas a gente pode desenhar assim também, ó. Por que esse círculo ali no meio? Porque na realidade, tá? Essas duplas ligações, elas não estão exatamente ali. Não tem como você saber onde é que estão as duplas ligações. Então você coloca esse círculo ali no meio para falar, ó, a dupla ligação pode estar em qualquer lugar. Cadeia aromática, tá? Tem uma explicação, obviamente, muito mais teórica que isso, né? Mas pensando em revisão e preparar vocês para um vestibular, lembrem que esse círculozinho ali no meio te fala, ó, não sei onde está a dupla ligação. Você pode desenhar o círculo, você pode desenhar as duplas ligações, mas na realidade, no final das coisas, experimentalmente não tem como você saber onde é que está essa dupla ligação, tá? E é isso aí, e leve isso para frente, beleza? Então isso é um fenol, suave. Aqui a gente tem o que? Um nitrogênio. Então você vai desconfiar do que? Funções nitrogenadas. Caiu lá na sua prova um nitrogênio no meio da sua molécula, você vai voltar ao seu caderno e lá nas funções nitrogenadas, que eu dei aula, né? Copiei no quadro. Você vai voltar lá naquela anotação e, né, galera, tem consulta no caderno, então, pelo amor de Deus, coloquem aí em dia as anotações de vocês, né? Para facilitar pro lado de vocês também. É,
Bateu o olho nitrogênio, você vai lá na sua notação de nitrogenada e vê o que, que é parecido com aquela sua molécula, tá? Nesse caso aqui, você tem o nitrogênio e ele está no meio da sua cadeia, né? Ele não está entre dois carbonos. Aqui para a esquerda dele não tem carbono e para a direita também. Ou seja, esse nitrogênio ele está entre carbonos. Se esse meu nitrogênio está entre carbonos, você vai limitar duas possibilidades. Ou ele é uma amina ou ele é uma amida. Qual é a grande diferença ali? Uma amina, você só tem isso, tá? Você tem um nitrogênio ligado a um carbono. Em uma amida, você também tem isso, mas você tem um acréscimo, você tem um plus ali, que é o quê? Esse seu nitrogênio, ele está ligado a um carbono que faz uma dupla com oxigênio. Ou seja, é um nitrogênio que está ligado a uma carbonila. Esse nitrogênio está ligado a um carbono que faz uma dupla com oxigênio? Sim. Então, isso daqui não são funções separadas. Isso tudo é uma função orgânica. Qual? Amida. De boa? E lembrando, amina, amida, pegadinha de vestibular clássica, éster, éter, pegadinha de vestibular clássica, fenol e álcool, pegadinha de vestibular clássica, né? Podem esperar aí para quem vai fazer o PAS. Com certeza vai cair isso daqui, tá? Então já fiquem ligados aí. Quantos isômeros ópticos existem? Para ter isomeria óptica, eu preciso de carbono quiral, né? Tendo carbono quiral, eu tenho isomeria óptica. E um carbono quiral me gera dois isômeros ópticos, correto? Então, suave. O que você vai fazer aqui em cima? Achar esse carbono quiral. Procurando esse carbono quiral aqui, vamos limitar e fazer o nosso processo mais rápido. Todos os carbonos que estão aqui dentro, todos os carbonos que estão ali dentro, não fazem dupla ligação? Sim. Então, nenhum deles pode ser carbono quiral. O carbono que está aqui, ele faz uma dupla e duas simples. Ele pode ser um carbono quiral? Não, ele está fazendo dupla, né? Carbono quiral só pode fazer ligação simples. Aí vamos lembrar aqui, né? Carbono, só ligação simples e quatro ligantes diferentes dele ali, ó. Coloquei um C, vou colocar um D e um E. Aí, quatro ligantes diferentes entre si. Esse carbono de K, ele faz só ligação simples? Sim. Um, dois, três, quatro. Mas ele tem três hidrogênios. Três hidrogênios que são os ligantes dele. Então ele tem três ligantes iguais. Acabou os carbonos? Acabou. Você viu que nenhum deles tem um carbono quiral. Nenhum deles pode ser um carbono quiral. Tem isomeria óptica? Não. Beleza? Viu como é de boa? Então, saibam aí, tá? E nossa, eu tô dando esse papo aí de vestibular, mas é porque eu sou professor fixo de orgânica, né? Não na escola, mas, né? Me intitulo isso. Carbono quiral, isomeria óptica é o conteúdo mais cobrado, tá? Então por isso que eu tô dando esse alerta aí em cima de vocês, porque tá ligado, eu quero vocês ricos aí em 2 anos. Então beleza. Na nossa última questão, aqui a gente chegou no ponto de virada, né, no plot twist que a gente teve na sala de aula, que é o seguinte. Vou mostrar para vocês, na verdade, tá? Isso daqui é a questão 5, mas a nossa questão 5 que eu passei na aula não tinha só isso, né? Por quê? Na realidade ia ser. Ah, eu apaguei. Ah. Então ferrou. Mas era uma imagem gigante assim. E ela tinha uma porrada de molécula nitrogenada. E aí eu fui pegando algumas para botar no quadro, né? Porque tinha até a letra Z. Então não ia passar 1 milhão de moléculas para vocês resolverem. E não ia mudar nada na hora da prova também.
Então eu escolhi algumas, né? Vocês estão vendo que tá faltando, mas eu não lembro de cabeça quais que eu fiz para vocês, mas eu sei o que eu fiz. E eu vou desenhar aí, tá? Primeira coisa, aqui em cima, você viu um oxigênio e ele está no meio da sua cadeia molecular, da cadeia carbônica, perdão. Esse oxigênio está dividindo a sua cadeia? Sim, aqui, ó. Um, dois, né? Você vai desconfiar de duas coisas. Ou ele é um éster ou ele é um éter. Como é que você diferencia um éster de um éter? Você vai ver a dupla ligação. Aqui, se a gente tivesse uma dupla ligação com o oxigênio, isso era um éster. Isso não existe, né? Eu desenhei essa dupla ligação. Na imagem original não tem nada ali. Então isso é um éter. E quando você quer nomear um éter, você faz assim: maior cadeia. Por que cadeia? Você não está dividindo ela em duas? Esse oxigênio não está dividindo os carbonos de um lado e os carbonos do outro? Então você tem duas cadeias. Você vai olhar para maior, vai nomear ela, tá? E aí aqui você vai adicionar apenas o prefixo, beleza? Quando eu falo cadeia, eu falo só de prefixo. Vai adicionar oxi. E aí você vai nomear agora o de menor cadeia, que é prefixo, sempre boto prep aqui, mas é prefixo mais ila. Por quê? Você está nomeando um radical. Suave? Radical, você coloca lá número de carbonos e coloca ila no final. Metil ou metila, etil, etila, propil, propila, butil, butila, tá? Então como é que vai ficar isso daqui? Qual é o que tem maior cadeia ali? Um carbono, dois. Um carbono, dois. Nenhum dos dois, né? Ou seja, tanto faz o jeito que você nomear primeiro ali. Você vai pegar o da direita para nomear? Beleza. Quantos carbonos tem na direita ali? Dois, né? Então o prefixo é et. Então vai ficar etoxi. E agora você nomeia o de menor cadeia, que é dois carbonos também. Então etoxi etila. Beleza? Apenas isso daí. Seguindo, aqui a gente tem um álcool, né? Por que um álcool? Porque esse álcool ele está com uma hidroxila ligada a um carbono que só faz simples ligação. Beleza, quando você quer nomear, a primeira coisa que você vai fazer, determinar a cadeia principal, mas eu só passei moléculas, né? Normais, não tem ramificação, que foi um erro da minha parte. Mas é isso aí, né? Acontece. Não passei na revisão, mas é importante, tá? Vocês saberem com ramificações também. Mas vamos lá. Passei isso nas aulas teóricas, então foi dado, né? Esse OH aqui, eu já sei que é uma função orgânica álcool. E quando você quer nomear um álcool, basta você substituir lá no final e colocar a palavra não, né? O sufixo ol. Então você vai colocar prefixo, mais infixo, mais ol. O sufixo dele é ol, tá? Prefixo, quantidade de carbonos. Quantos carbonos a gente tem? 1, 2, 3, 4. Como é que vai ficar isso daqui? Prefixo para 4 carbonos é but. Todos eles fazem ligação simples? Sim, então é an. E, para terminar, butanol. Este é o nosso rapaz que estamos procurando ali. Beleza? Agora, indo para a nossa outra questão ali, ó. Se a gente quiser diferenciar esses dois, o que você poderia me falar o que é? Ah, esse tem uma dupla aqui no finalzinho, né? E esse tem uma dupla lá no meio. Ótimo. Você já acabou de identificar duas funções orgânicas diferentes que a gente viu lá no início da aula. Cetona e aldeído. Isso daqui é uma cetona ou um aldeído? Isso é um aldeído. E aí, para você nomear um aldeído, é simples também. É prefixo mais infixo. E aí você vai adicionar al no final. Beleza? Quantos carbonos você tem? 1, 2, 3, 4 carbonos. Qual é o prefixo para 4? But.
Todas as ligações são simples entre os carbonos? Sim, tá? Não confunda essa dupla com oxigênio aqui com dupla ligação entre carbonos, tá? É só entre os carbonos. Então é an, porque só é dupla, e o sufixo é al, tá? Esse aqui agora, ele é uma cetona. E quando você quer... Meu Deus, espera aí que ficou igual cetona. Aí. Quando você tem uma cetona, basta você colocar ona no final. Então vai ficar prefixo mais infixo ona. Como é que vai ficar isso daqui? Quantos carbonos a gente tem? 1, 2, 3, 4. But. Só faz ligação simples entre os carbonos? Sim. An. E coloca ona ali no final. Butanona. Beleza? Ah, professor, eu preciso colocar a posição da dupla ligação com o carbono aqui. Poder você até pode, tá? Mas não vai mudar muita coisa na sua nomenclatura, beleza? Muda tanto assim a sua resposta porque, enfim, né? Eu digo assim, o correto era você colocar. Então, essa contagem de carbonos, essa numeração tá correta, ó? 1, 2, 3, 4? Não, né? Porque você tem que contar o carbono quando ele estiver mais próximo. Primeiro, por ordem de prioridade, né? Função orgânica, ou insaturação ou ramificação. Então aqui, ó, 1, 2, 3. A função orgânica aparece só no carbono 3. E se a gente contar o contrário? 1, 2, 3, 4. A função orgânica aparece bem aqui, né? No carbono 2, que é um número menor. Então o certo era você contar da direita para a esquerda. Beleza. Se você quisesse colocar a posição que acontece, né? Que essa que a função cetona, que é a dupla ligação com carbono e oxigênio, tá? Como é que você ia fazer? Você ia colocar but an, você ia montando o Megazord aí. Colocava um hífenzinho, 2, fecha o seu hífenzinho, e aí você coloca ona. Butan 2 ona. Beleza? Para finalizar, quando você quer nomear aqui um ácido carboxílico, né? Que nessa altura do campeonato, imagino que vocês já saibam o que que é e identificar ele também. Você escreve ácido, depois prefixo mais infixo, oico. Então aqui vai ficar como? 1, 2, 3, 4. Ácido, but, só tem ligação simples. An e finaliza com oico. Ácido butanoico. Beleza? Tem. Eu ia puxar uma referência muito nada a ver aqui agora. Mas eu acho que a nossa aula já tá muito estendida, então não vou nem falar. Mas depois dei uma olhada aí em ácido fórmico e por que que o nome é ácido fórmico, né? Porque fórmico não tem nada a ver com essas nomenclaturas que a gente está falando, né? Mas de onde é que vem isso? É porque é uma substância liberada pelas formigas. Então, coisas aleatórias aí que eu sei. E tem no livro de vocês também, eu acho. Beleza, a partir desse momento aqui eu vou fazer as moléculas de cabeça, tá? Porque eu não lembro exatamente, mas eu sei mais ou menos o que, que eu fiz. Eu sei que tem. Aqui foram quantas? 5 questões, então são 5 questões de nitrogenadas. E aí uma delas era assim, ó. Acho que é a letra A, B, C, D, E, A, F. Era mais ou menos assim, né? NH2, F, G. Aí essa daqui era assim, né? Uma parada assim. Aí a gente também tinha uma amida, né? GH. A gente tinha uma parada meio assim. E na última aqui, FGH. E eu desenhei um bagulho nesse naipe aqui, né? Não tá igual, obviamente, mas você vai trocar só a quantidade de carbonos aí, que é o prefixo, né? Vai ficar suave aí, vai dar bom.
Quando você quer nomear uma amina, e aí a gente sabe que isso daqui é uma amina na altura do campeonato, né? Depois dessa hiper, mega, ultra revisão que a gente fez aqui hoje, tô até cansado, e aí só, acho que apareceu o horário, né, que eu tô gravando isso daqui, eu tô gravando isso daqui 2 horas da manhã, porque me deu vontade de dar aula, né? E nem sei porque eu tô com tanta energia pra fazer isso, mas vamos lá. O que que você vai fazer quando você tiver uma amina? Você vai adicionar amina no final. Uau, é só isso? Sim, você vai colocar um nome aqui do seu radical na frente e coloca amina no final. Então aqui, como é que vai ficar isso? Aqui eu tenho 2, 3, 4 carbonos. Vai ficar but, certo? Quais as ligações que existem entre esses carbonos? Simples, dupla, tripla? Simples, né? Então é an. Vai ficar o que agora? Butanamina, certo? Deixa eu deixar isso aqui do ladinho do outro. Butanamina. Agora, quando você tiver uma amina, né? Isso aqui é uma amina? Sim. Isso aqui embaixo? Também, né? Quando você tem o nitrogênio, tá? E ele está ligado a pelo menos um carbono, ele é uma amina. E se ele estiver ligado a 2 carbonos, assim, ó, no meio da sua cadeia, é uma amina? Sim, é uma amina secundária. E esse seu nitrogênio estiver ligado a 3 carbonos, assim, ó, o que é isso? Uma amina terciária. Todos eles são aminas, tá? Mas, quando você tem amina secundária e terciária, você tem um problema. Aqui a gente escreveu a nomenclatura vendo a quantidade de carbonos e tal. Mas que você tem um probleminha, que é o seguinte, você tem carbono para a direita e carbono para a esquerda aqui, ó. Como é que você vai nomear, né? Como é que vai ficar esse nome aí? Aí você vai nomear agora como forma de radicais, beleza? Então, como é que vai ficar esse radical aqui? Você simplesmente vai pegar ordem ali que seria alfabética, tá? Então, esse nitrogênio, olhando para esse nitrogênio, ele está ligado a um carbono, né? Quando você tem um carbono, qual é o nome dessa ramificação, desse radical? Met. E aí você coloca il ou ila no final para ficar como ramificação, certo? E esse aqui, ó, 2, 3, como é que vai ficar? Prop. Como? É uma ramificação, vai ficar propil. Em ordem alfabética, o que que vem antes? O P ou o M? Vamos lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Então o M já foi. N, O, P. Então o M vem antes. Então ele vai vir antes na sua nomenclatura. Metil. E aí agora, como é que você vai colocar aqui, ó? Vai ser o que você vai determinar? Você vai colocar a pro pi. Ah, professor, não precisa escrever propil, não? Não, aqui é só para a gente determinar qual que vem antes, metil ou propil. O M, na ordem alfabética, ele vem antes, então ele vai vir antes na nomenclatura, ele é o primeiro a ser escrito, metil. E agora, você volta para o método original. Qual é a ligação que existe aqui nesses carbonos? Só ligação simples, correto? Então vai ficar propan. E como é que você encerra isso daqui? Amina, tá? Tem outros jeitos de você nomear uma amina? Tem, tá? A amina tem uma nomenclatura bem cabulosa. Passei as mais simples e um método mais simples também, óbvio. Mas é aquela coisa, né? Se se for por outras fontes, não tem problema também não, tá? Desde que esteja correto. Agora, a gente tem um probleminha, que é a amida. Quando você tem uma amida, você vai apenas, tá? Adicionar aqui, ó, o que seria o, o restante da sua molécula, tá? Então, nesse caso, eu nem sei se eu desenhei essa para vocês, acho que tá. Acho que eu não desenhei essa, então não vou explicar muito sobre essa daqui, tá? Na real, deixa essa aqui e aí eu faço mais uma. Mas eu vou desenhar que eu desenhei
para vocês, né? Que era assim. Ela acabava ali, né? Isso aqui é uma amida. Então, basta você fazer o mesmo esquema na amina. Você vai colocar amida no final. Quantos carbonos você tem? Um, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai ficar X. Óbvio, né? Aí provavelmente você copiou outra molécula, é porque eu não tenho aqui a cópia certinha do que eu fiz. Ligações simples. An. E você adiciona amida no final. Nomeei? Nomeei. Show. E aqui? Como é que você faz, hein? Porque, novamente, a gente está dividindo a molécula em duas, certo? E aí, como é que a gente faz? Primeiramente, vai o mesmo esquema da amina ali em cima, tá? Você vai ver, esse nitrogênio, ele está dividindo a molécula, né? Então, nesse caso aqui, você vai ver dois carbonos aqui para o lado. Qual é a nomenclatura de dois carbonos? Não é etil. Então, esse nitrogênio está dividindo a molécula em duas. Para um lado, tem um grupo etil, que é etil ali, né? E para cá, você tem um, dois, três, certo? Então aqui é prop. E agora, você vai pegar aí por ordem alfabética, A, B, C, D, E. Então o E aparece antes. Mas para você falar assim, esse cara você pode escrever desse jeito, tá? Metil, pá, 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 pá. Mas para ficar mais certinho ainda, você pode fazer assim, ó. N para falar. O que eu vou escrever agora está ligado ao nitrogênio. Tracinho. O que, que tem ligado ali ao seu nitrogênio? O que, que tem que vir antes ali, por ordem alfabética? Etil ou propil? Etil, né? E é uma palavra que vem antes na ordem alfabética. Etil. E o restante? Propanamida. Você poderia fazer a mesma coisa aqui em cima, ó. N-metilpropanamina? Sim, tá? Aqui eu tô só mostrando esse jeito diferente. Se você escrever só isso aqui, ó, etilpropanamida, show também, tá? Ia estar certo do mesmo jeito. Só botei esse aqui de diferente para vocês saberem que, sei lá, vai que você estuda por fora e vê isso aí, tá correto também, tá? Não está errado. E aí, para finalizar, a gente tem o nitrilo. Nitrilo, só você ver que até agora a gente não viu, né? É só você ver se o carbono está fazendo uma tripla ligação com quem? Com o nitrogênio, que eu inclusive esqueci de copiar. Como é que vai ficar isso daqui? Mesma coisa. E lá no final você coloca nitrilo. Então é prefixo mais infixo. E aí, bota nitrilo no final que você tem a sua resposta correta. Então aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? E aí vocês têm que tomar cuidado com isso daqui, beleza? Porque quando você tem uma tripla ligação, você não faz mais zigue-zague, você continua para cima. Por quê? Porque a ligação tripla ela é linear, então ela segue a direção da ligação, tá? Então, ao invés de a gente continuar aqui o zigue-zague, ó, e fazer assim, por exemplo, isso aqui tá errado, tá? Isso aqui é completamente errado, isso aqui vai contra muita coisa na química, e você tá fazendo uma aberração. Você tem que continuar no rumo da ligação aqui para cima, ó, porque é uma ligação tripla. Então, por isso que aí no desenho de vocês é uma ligação que ela parece que é alongada, mas não é porque é uma ligação só, são duas. Aqui é um carbono e aqui é outro, e aí começa a tripla ligação com o nitrogênio, tá? Então, quantos carbonos a gente tem? Seis, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então é X. Todas as ligações são simples entre carbonos? Sim. Então é an. E no final você coloca nitrilo ali. Então vai ficar hexanitrilo. E é isso aí. Apenas, né, para a nossa matéria aí de hoje. Beleza? Nossa, eu passei muito do tempo. Me alonguei, né, porque eu vi que tinha dúvidas aí que nem era tanto assim do conteúdo que a gente está vendo, mas que é válido, né, sempre ficar lembrando vocês, porque ninguém lembra tudo eternamente, então é legal ficar dando essas revisões aqui de tempo em tempo, né?
Então, é isso, tá? Fizemos aí a nossa revisão. Mais um pouquinho pra frente eu vou postar o que seria a nossa revisão teórica, né? Que vai ser bem besta também, porque não tem muito o que eu falar sobre ela, porque é função orgânica e, sei lá, não tem como revisar a revisão orgânica com vocês, porque isso aqui é um álcool, desenha a estrutura. Isso aqui é um éter, desenha. É prática, né? Vocês têm que ver moléculas, saber identificar e pá. E a parte de isomeria até que dá pra gente dar uma revisada assim mais cabulosa, porque ela é abre espaço aí pra você ter interpretações. Igual vocês viram aqui, aquela questão que a gente fez sobre desenho isômero da propanona, né? Na minha cabeça eu tinha previsto só um isômero e aí fazendo com vocês aqui agora eu vi outro. E a gente desenhou uma porrada de molécula lá que era igual. Tinha a mesma quantidade de átomos, né? Então só saibam disso daí, né? Dessa aula, que ela está aqui, caso você precise na hora da prova, caso você me pergunte da revisão, já postei. Mas a gente também vai ter aí. Nossa, a minha tatuagem bonita. Fica na câmera, ó. Pá. E o meu ventilador. Enfim, tô só aqui farmando visualizações com um tempo a mais, né? É isso aí, revisão teórica de vocês sai algum dia antes da prova. Vou tentar gravar o quanto antes possível, mas não prometo nada. Mas ela sai, tá? Então falou pra vocês, até a nossa próxima aula aí e falou.